No ar, mais um Revisitando o Placar, a viagem agora até 1988. A gente foi até 1987 na edição passada e agora a gente vai até 1988. Eu vou dar uma dica pra você. Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Essa música você cantou, Flávio Gomes? Poxa, quem não, né? Quem não cantou e quem não amou a elegância sutil de Bobô? Já são 35 anos do título do Bahia, que teve o Bobô como seu grande nome, jogador que depois passou pelo futebol do São Paulo também, principalmente, né? E que foi símbolo daquele final dos anos 80, começo dos anos 90, axé explodindo no Brasil. Coisa pra caramba pra gente contar. Essa letra que é de Caetano Veloso, né? Sim. A música cantada por Maria Bethânia. Fala assim, Cani, você gosta, né? Música popular brasileira e é uma música legal também. Música baiana muito também, bacana, né? Da melhor qualidade, axé, adorei. Sempre curti muito um carnavalzinho, né? E o Bahia que fez um grande carnaval no Campeonato Brasileiro de 88, porque de forma surpreendente foi tirando os favoritos do caminho. O Flamengo, que era o atual campeão do ano anterior, foi caindo pelas tabelas. Você tinha um time forte do Corinthians, o próprio São Paulo, campeão de 86, já se moldando para as temporadas seguintes do título paulista de 89. O Internacional que tinha sido vice da Copa União. O Inter vice da Copa União, né? E enfim, uma equipe com Tafarel, Luiz Carlos Vinck, um timaço, um Nilson, e acaba ficando pelo caminho contra o surpreendente, mas não menos importante e bem valorizado tricolor baiano. Para contar a história de 1988, antes mesmo da capa da Placar de 1988, a gente vai começar falando de alguns acontecimentos em 1988. Jogos Olímpicos de Seul, Brasil ganha pela primeira vez no judô uma medalha de ouro com Aurélio Miguel. Constituição brasileira, Flávio Gomes. Sim, a Constituição Cidadã, né? Depois de um longo e tenebroso inverno de ditadura militar que terminou em 1985, praticamente reescreveu as bases não da política, mas na verdade da convivência entre os cidadãos brasileiros a partir da Constituição de 1988, comandada pelo Ulisses Guimarães. E mais um fato importante, o centenário, né, da abolição da escravura. Exatamente. É um fato importante, 1888, 1988. A gente vê como tá perto isso, né? Como exatamente, como tá perto da gente ainda. Aliás, você citou os Jogos de 88 Olímpicos, né? Jogos em que se ficou marcado pelo caso de doping do Ben Johnson, que era um velocista dos melhores, era pra época o que hoje é pra nossa geração Usain Bolt, e foi pego no doping, o Carl Lewis herdou a medalha. E o Brasil que perde um título nas mãos, né? Um título facílimo depois de uma semifinal histórica contra a Alemanha, com alguns jogadores como o Klinsmann, que estariam na decisão de 90, campeão mundial. O Brasil perde de virada da União Soviética. O Brasil que tinha um timaço em 88, Romário, Tafarel, enfim, grande jogadores. De virada no escanteio cobrado pelo Neto, inclusive. Pelo Neto, inclusive. E o Romário faz o gol. Neto bate escanteio. Olha o tamanho, né, desse time do Brasil Olímpico de 88. Time do Carlos Alberto Silva, dirigido pelo Carlos Alberto Silva. E o Brasil ficou pelo caminho, né? Era a primeira grande chance da tão sonhada medalha de ouro olímpica e o Brasil perdeu para a União Soviética. Ayrton Senna, campeão mundial pela primeira vez em 1988. Parabéns, Flávio Gomes. E um título merecido, embora com menos pontos do que o Alain Prost. Sim. Eu sei que isso fere de morte, né, a Santa Igreja da Sexta Marcha, mas o regulamento era assim. Você explica o regulamento, então. O regulamento era assim, havia descartes, né? Havia descartes de resultados. O campeonato, ele privilegiava o protagonismo mais do que a regularidade, né? O Senna ganhou mais corridas do que o Prost, não fez mais pontos, como eu disse, mas nos descartes ele acabou sendo campeão. Um título excepcional, pra mim, a melhor corrida da vitória da carreira dele, que foi o Grande Prêmio do Japão de 88, em que o carro dele fica na largada, ele cai pra 16ª posição e depois recupera tudo e ganha a prova, num ano em que a McLaren, a equipe dele, ganhou 15 das 16 corridas disputadas. Voltando um pouco pro campo político, o PSDB é fundado. Muita gente do MDB, do antigo MDB e do PMDB, né, que acaba fundando o PSDB, um partido importante do Brasil. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que era do MDB, do PMDB. Poucas pessoas, né, que não migram, né, Flávio? Na verdade, o Brasil Guimarães, por exemplo, fica no MDB. O Brasil, durante a ditadura militar, para fingir que havia uma democracia, tinha dois partidos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição. E era só isso que tinha. Quando a Constituição foi escrita e quando acabou a ditadura, o Brasil se abriu, a política brasileira se abriu pro pluripartidarismo e da costela do MDB, que era a oposição
oposição, quer dizer, toda a oposição brasileira estava no MDB. Os comunistas, os socialistas, os social-democratas e tudo mais. Então, o MDB se desmembrou, digamos assim, em vários partidos de oposição. De oposição não, em vários partidos da nova democracia brasileira. Bom, e 2 mortes em 1988. O Chacrinha morreu em 88. Pois é. Chacrinha. Quem quer bacalhau? Exatamente. E mais um, Facinca, você certamente gostava muito das atuações dele. Ramon Valdez. Ah, sim, o Seu Madruga, né? O eterno Seu Madruga. É um dos maiores, se não o maior humorista da América Latina. Seu Madruga. É idolatradíssimo, não só aqui no Brasil. Virou uma camiseta, hoje é uma febre, né? Mas, tem camiseta. Mas pra quem não sabe, o seriado, né? O X-Pirito, do Roberto Gomes Bolanhos, ele era uma doutrina na América Latina toda, né? Vindo da Televisa, do México, com muita inserção na Argentina. E vocês sabem que era o grande fã número 1 do Seu Madruga e do Chaves? Do seriado? Provavelmente. Não, Diego Armando Maradona. Muito bem. Que fez questão de, quando ele apresentou a série de 10 programas na TV Argentina, La Noche del 10, que foi maravilhoso, né? Uma das maiores, se não a maior sacada da vida dele, além de jogar futebol muito bem. Ele, num dos programas especiais, aquele igual que ele levou o Pelé, ele fez homenagem a Roberto Gomes Bolanhos, entrevistando o Chaves e se emocionando na frente dele, agradecendo que ele salvou a infância dele, porque ele via no Chaves, naquele seriado que era um pueblito, né? O Chaves, pra quem não sabe, era a história de um cortiço no México, de pessoas pobres, simples, que viviam, né, num ambiente super humilde, e o Maradona se identificava porque a infância dele foi num ambiente de bastante dificuldade, de bastante pobreza, e ele via no menino Chaves, que era órfão, uma representação, não que o Maradona fosse órfão, mas de ser pobre, com muita dificuldade, e o Chaves, pra muitas vezes, na dificuldade, na tristeza do Maradona, de estar frustrado, foi o que salvou a vida dele. Bom, vamos partir de Chaves para Charles, porque o Charles era o centroavante do Bahia em 1988. Ele estava lá. Inclusive, o Charles tem uma ligação com o Maradona, porque ele teve o passe comprado pelo Maradona, uma época, e foi jogar no Boca. No Boca. Mas aí a capa... Charles, que foi um dos pivôs de uma das maiores polêmicas da seleção brasileira. Aquele jogo contra a Venezuela e o pessoal vaiando a seleção brasileira. Vaiando a seleção lá na Fonte Nova. Ganhando por 4-1. E o gol da Venezuela, primeiro da história, marcado pelo Maldonado, que jogou um pouquinho no Fluminense, o meia esquerda, meia canhoto. Aí a capa da placar, de 1988, é campeão Axé Bahia. Aí na capa você vê o Zé Carlos, o meia, o volante, o Paulo Rodrigues, que tinha vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, e o Bobô, a grande estrela desse time do Bahia. Uma surpreendente conquista, Flávio Gomes, superando aqueles times do eixo sul-sudeste, né? Rio, São Paulo, enfim. Desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em 71 com este nome, o Bahia tá na história do futebol brasileiro por vários motivos, entre outros por ser o primeiro campeão brasileiro de 59, né? Quando o Campeonato Brasileiro tinha outro nome. De 71 pra frente, os times nordestinos sempre tiveram muita dificuldade para enfrentar os times do chamado eixo sul-sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Mas esse era um momento bom do futebol nordestino, final dos anos 80, porque no ano anterior, 87, o Sport foi oficialmente campeão brasileiro, embora não tenha sido campeão da Copa União, que foi o principal campeonato disputado, né? Não houve, a história todo mundo conhece, não houve o cruzamento, o Flamengo foi campeão do módulo verde, a Copa União, o Sport em 87, do módulo amarelo, mas oficialmente falando, a gente tem aí um bicampeonato de times nordestinos, né? Sim, Michelete, que nunca mais se repetiu, quer dizer, de 88 pra cá, a gente não teve mais time do Nordeste campeão brasileiro, né? Nenhum. Na primeira divisão. Então esse título... Chegou Vitória, foi longe, chegou à final em 93, né? Contra o Palmeiras. Mas esse título do Bahia, esse não tem asterisco, porque esse é Campeonato Brasileiro, esse não era cruzamento de módulo, não era nada disso. O Bahia sempre pertenceu ao Clube dos 13, também é bom que se diga, né? Então esse título a gente pode considerar de 71 pra cá, o único título brasileiro de um time do Nordeste no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, como a gente conhece hoje. E tem uma curiosidade, o Bahia elimina nas quartas o Sport. Aí o gol em cima do Tafarel. O Tafarel.
2 gols do Bobô de virada. Esse daí é o jogo da final, primeiro jogo decisivo. Esse jogo foi o jogo do título na Fonte Nova. Foi na Fonte Nova. Porque o Bahia reverte a vantagem, né? O Internacional jogava por 2 empates e o segundo jogo era no Beira-Rio. Isso. E aí o Bahia vence por 2-1 na Fonte Nova. Bobô com a camisa 8 aí, o Tafarel no gol do Internacional, era a grande figura do Internacional. Essa vantagem do empate pro jogo de volta. E o que acontece é justamente o 0-0 no jogo de volta lá em Porto Alegre e o Bahia confirma o título brasileiro de 88. O que é muito raro, né? Ganhar um título na casa do adversário, ainda mais nessa situação, quer dizer, Beira-Rio, lotado e tal. Foi uma conquista gigantesca de verdade do Bahia, porque também não enfrentou qualquer um não, né? Era o Inter do Tafarel aí. Bom, vamos ver agora o elenco do Bahia, que foi campeão em 1988, dirigido pelo Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo, grande centroavante da história de Barcelona, Real Madrid, Flamengo, Vasco, Facincani. E o Evaristo de Macedo que comandou esse título do Bahia em 1988. Aí o elenco Tricolores Elétricos. Derrubando o favorito atrás de outro, esses 22 heróis levaram o Bahia à conquista de um arrepiante título brasileiro. Conheça a ficha de cada um dos comandados do Evaristo de Macedo, e aí você tem todo o elenco do Bahia. Tem algumas curiosidades, Flávio Gomes. Por exemplo, você sabia que o goleiro titular do Bahia não era o Ronaldo? Era o Sidmar. Porque termina o contrato do Sidmar durante o campeonato. E ele vai pra onde? E ele não renova. Ele vai justamente pra onde? Qual time? Ele vai jogar na Portuguesa. Na Portuguesa. Então a Portuguesa tira um jogador do Bahia que seria campeão. Exatamente. Outro jogador que não joga a reta final também, por problemas contratuais, é o Pereira, que era zagueiro titular. Pereira, que faz muito sucesso no Japão, joga no Guarani, tem passagem pelo Ituano, era um cara que batia muito bem falta, tudo, mas ele não joga a reta final. E o miolo de zaga do Bahia é formado pelo João Marcelo e pelo Claudir. Aí a gente vai vendo a lista. O Ronaldo, que é o goleiro que teve uma grande atuação naquela reta final do Campeonato Brasileiro, justamente substituindo o Sidmar. O Tarantini, que não é o argentino, o Tarantini é o lateral direito. Me faltava essa. O Tarantini que herdou a posição que era do Zanata, porque o Zanata era o titular do Bahia, era o grande ídolo do Bahia, Facincani. Joga inclusive com seu tio no Palmeiras. No Palmeiras em 88. E aí o Bahia vende o Zanata para o Palmeiras por uma grana absurda na época, né? E o Corinthians estava querendo o Bobô. Olha só como são as coisas. Mas aí o Paulo Maracajá falou, olha, não dá pra negociar Bobô e Zanata, porque senão a torcida vai querer me matar. Então eu só negociei o Zanata com o Palmeiras e acabou segurando o Bobô. Ainda bem para o Bahia, né? Que o Bobô acabou ficando. João Marcelo, que é zagueiro, joga depois no Grêmio. Claudir. Paulo Robson, Flávio Gomes, jogou no jogar no Santos depois. Tem alguns jogadores ali que fizeram carreira em outros clubes. O Bobô é um deles. A gente vê ainda o Sidmar, o goleiro, tá do lado do Bobô. Tá nesse elenco aí, começou como titular, depois foi pra Portuguesa. O Charles, que vocês já falaram, né, no início do programa. Mas nem todos viraram grandes ídolos e grandes estrelas do futebol brasileiro, né? Era um time que tinha um conjunto muito bom e a grande estrela, esse sim, que teve uma carreira mais longa, que é o Bobô, e inclusive foi pra política na Bahia e tudo mais, que é uma grande figura da história do futebol brasileiro. Vou virar a página, mais um momento do Bahia, campeão em 1988, Bahia campeão brasileiro de 88. Na verdade, essa edição é de 89, porque o Campeonato Brasileiro terminou em 89. No começo do ano. No começo do ano. E aí assiste as técnicas, a gente vai dar um close. Aí são todos os jogos. Todos os jogos do Bahia. É uma edição especial do Bahia campeão. Do Bahia, a edição pôster, né? E você vê que a edição tinha que ser feita de forma rápida. Não tem o jogo final aí. Não tem o 0-0. Tem só o 2-1. Só tem até o 2-1. Olha o público na Fonte Nova, Facincani. 90.508 pessoas. As semifinais. No Maracanã, o jogo a torcida Fluminense não estava acreditando muito. 34 mil. Mas na Bahia, 110 mil pessoas. 110 mil pessoas, é isso aí. Na Fonte Nova. Engraçado que tinha mais na semifinal do que na final. É demais. O futebol brasileiro tinha dessas coisas. E um grande resultado do Bahia, que o Bahia começa a acreditar mesmo que vai ganhar um título, é justamente um que tá ali
na ponta, Bahia 5, Santos 1. Foi um passeio do Bahia. Aí, o Sidmar era o goleiro, do Bahia. Exatamente. Sidmar, Edinho, o João Marcelo Pereira, o Pereira ainda tava, e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil e Zé Carlos. O Zé Carlos também joga no Internacional, tem uma passagem boa pelo Inter. Osmar, depois entre o Sandro, o Charles e o Marquinhos nesse time do Bahia que meteu 5-1. É o que a gente tava falando. O campeonato termina, ou é interrompido em dezembro de 1988 para terminar em janeiro de 89, em fevereiro de 89, perdão, né? Aquelas bagunças do futebol brasileiro, por isso que o Sidmar acaba fazendo a campanha inteira em 88. E ele não pôde. E não vai em 89, ele não faz as finais. Teria que ter um tempo exato de contrato, aí ele perderia a chance de ir pra Portuguesa. Basicamente ele muda de clube, por isso não acontece, né? Mas os públicos gigantescos, né, cara? E o Bahia, e outra coisa, o Bahia ganha o campeonato fora de casa, né? Ele não perde nenhum jogo fora de casa nos mata-matas. Tanto do Sport como do Fluminense e do Internacional. Sim, que passa pelo Sport, passa pelo Fluminense e depois passa pelo Internacional. O time do Fluminense bom, com peças que, inclusive, o Romerito, que tinham sido campeões de 84. Sim, o Romerito tava no Fluminense, o Washington tava no Fluminense. Sim. Mais um momento da revista Placar, 1988, Bahia campeão brasileiro. Olha, na verdade, aí é uma homenagem ao time de 1959. Da Taça aí Brasil. O primeiro título brasileiro citado pelo Flavinho. O Campeonato Brasileiro começa a partir de 71, mas agora se unificou, né? Sim, agora todos os torneios de âmbito nacional que foram disputados nos anos 50, 60, até começar o Brasileirão de 71, todos eles são considerados títulos brasileiros. E o primeiro de todos é esse aí, o Bahia em 59, derrotando o Santos, né? Derrotando o Santos. Na final, com esse time que tá aí, essas imagens clássicas. Não, o Santos, tá lá, inclusive no texto, tinha o Dorval, era um time Jair, bom. Era um time Coutinho, bom. Pepe, tal de Pelé. E o tal de Pelé. Exatamente. Que ainda fazia parte do time do Santos. Não era ruim, não. Não era ruim o time do Santos, não, né? Era um time mais ou menos, né? Coutinho, Pelé e Pepe. Quer dizer, você vê como esse time do Bahia também era muito forte, muito respeitado, e o Bahia conquistou em 1959. Agora, pra fechar essa edição, o pôster, porque era um negócio que tanta gente gostava, né? Você ia num bar, tava um pôster lá. E era pôster legal, porque era pôster com os 11 titulares. Não era os 11 titulares, de hoje, mas ali tem um destaquezinho, que é o Marquinhos, porque o Marquinhos foi muito importante na reta final do Bahia. E esse pôster foi feito antes. Tá vendo aí, ó? E o Marquinhos aparece ali no destaque. Agora em pé estão o Ronaldo, o Paulo Rodrigues, o João Marcelo, o Claudiro, o Paulo Robson e o Tarantini. Aí agachados o Gil, que era um segundo volante, o Zé Carlos, o Bobô, o Charles, o Sandro, que era ponta esquerda, e o Marquinhos, que era ponta esquerda, que termina como titular aquela reta final contra o Internacional. Era um time legal, né? Um time simpático. Agora, por essa imagem, se não me falha a memória, é o Beira-Rio ou é a Ilha do Retiro? É a Ilha do Retiro. É a Ilha do Retiro. É a Ilha do Retiro. É justamente o jogo das quartas de final contra o Sport. É isso que eu ia falar. Primeiro, o Bahia tá sem o patrocínio da camisa da Adidas, que ele termina com o patrocínio da Adidas. E segundo, pelo alambrado ali atrás, você percebe que é a Ilha do Retiro. Pela arquibancada cortadinha ali do canto. Isso era necessário para quem não entende, não consegue entender porque isso era necessário do ponto de vista técnico até, da mídia impressa, porque hoje é tudo digital, né, Michelete? É uma foto colorida para você rodar, isso nós estamos falando de 88, ela precisava de um tempo. O pôster precisava de um tempo, né, para rodar a parte. Quer dizer, o Bahia campeão no domingo, a placar saía na terça-feira, era praticamente impossível. O pôster tinha de estar pronto. Então, a foto colorida você conseguia até mandar para São Paulo, lá do Beira-Rio, da tarde, noite do Beira-Rio, publicar as fotos na revista. Mas o pôster, que era feito com um papel diferente, você não conseguia rodar em cima da hora. Então, foi feito isso. Minha memória a partir de uma foto de um jogo não anterior, está falha. E ainda o campeonato ainda chamava Copa União, como em 87, né? Sim, chamava Copa União, mas é só o regulamento que gera. Exato. Mas o campeonato foi completamente diferente de 87. Em 89 já volta a ser Campeonato Brasileiro, que o Vasco é campeão em cima do São Paulo. Gostaram? Muito bom. Já acabou? Já acabou, já foi rapidinho hoje. Pessoal, eu revisitando o placar fica por aqui. Olha, não esqueça, deixe o seu like. Se você gostou do programa, se você é torcedor do Bahia, deixe o seu like lá pra gente. Se você é torcedor do Vitória, ficou bravo com essa conquista do Bahia em 1988, deixe o seu like, porque mais pra frente a gente vai homenagear
o Vitória também. O Vitória que foi vice-campeão brasileiro em 1993 com Dida, com Alex Alves, com Claudinho. O Vampeta fazia parte desse grupo. É isso aí, o Revisitando fica por aqui e sempre fique ligado na programação da Placar TV. A Placar TV que tem o Tribunal Placar, tem o Opinião Placar diariamente, segunda a sexta, 11h30 começa. Tem também o Mundo Placar, tem agora o Legado do Rei, um programa especial muito legal aos domingos. Tem o Fute das Minas. Enfim, a Placar TV está completa para você, uma grade completa para você participar aqui com a gente. Então deixe seu comentário, deixe a sua reclamação, mas também deixe seu like. Abraço, até a próxima.